Olá, estamos de volta com nossas reflexões sobre a Trindade Divina. Um estudo realmente importante, porque tem a ver com a realidade do Deus no qual cremos, e no Deus que amamos, e no Deus que seguimos, o Deus que nos criou e o Deus que nos salvou. Vamos ver agora especulações que antitrinitaristas fazem sobre a sacratíssima pessoa do Espírito Santo, ok? Bem, nós vimos já pelas Escrituras que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como também é Deus. Nós cremos que o Espírito Santo seja divino, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho, porque Ele nos cria, Ele dá vida, Ele ressuscita, Ele salva. E só Deus pode fazer exatamente isto. Mas, evidentemente, quando não se crê assim, como a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, ideias são aí arquitetadas e desenvolvidas, e então as especulações se multiplicam quanto ao Espírito Santo. Então vamos ver, olha, condenando as especulações, porque especulação, mera especulação, não é uma coisa boa, né? Então, condenando as especulações, o Espírito de Profecia faz a seguinte advertência: olha, a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens das Escrituras e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiados profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Nós temos que nos limitar a apenas aquilo que a Bíblia afirma sobre o Espírito Santo. Quando nós nos aventuramos a ir além, nós caímos no campo da fantasia e da especulação. Então diz assim, quanto a esse assunto, natureza do Espírito Santo, está na ordem do dia o que ela classifica de fantasiosos pontos de vista. Olha lá, dissidentes, oportunistas e aventureiros, com comichões nos ouvidos, imaginam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se apostatou por crer na divindade do Espírito Santo e inescrupulosamente intentam arrancar das páginas sagradas alguma noção que lhes satisfaça as divagações. Com isto, acabam preterindo o criterioso ensino bíblico e do espírito de profecia sobre tão sublime tema, por arrazoados fantasistas inconsequentes que no mínimo denigrem o caráter sacratíssimo deste ser, o Espírito Santo. E isso sim, aí sim é apostasia. E o que é pior, julgam-se portadores da verdade, enquanto que o povo de Deus, na sua totalidade, está errado. Vocês vejam a que ponto chega, né? O que ocorria no tempo de Ellen G. White e que mereceu sua censura, está ocorrendo hoje. Pois tal como a serva do Senhor denunciou, os dissidentes atuais igualmente reúnem um punhado de passagens bíblicas, arbitrariamente catadas aqui e ali, sem o mínimo respeito às mais elementares regras hermenêuticas, colocam-nas em cadeia temática ilegítima que as obriga a afirmar aquilo que eles pretendem. Em outras palavras, estão acomodando a Bíblia àquilo que eles pensam. Qual é o resultado de tudo isto? Diz aí, o resultado é uma interpretação barata, superficial, abusiva, tendenciosa,
sem o necessário respaldo de uma pesquisa séria e responsável, o que inevitavelmente conduz a conclusões confusas e contraditórias. Ora, o espírito é definido em termos de pessoalidade, ora em termos de abstração. Para se confirmar esse fato, basta uma olhadela em publicações produzidas por separatistas. Algumas colocações aí feitas quanto ao Espírito Santo são de estarrecer, mesmo o leitor casual. Entre outras, qual a qual mais descomunalmente absurdas, são feitas as seguintes declarações sobre o Espírito Santo. Olha lá. O Espírito Santo é o sopro, o fôlego de Deus. Quem disse isso é o Nicotra, está lá a página. O Carvalho, que é outro dissidente, estão lá as páginas. No sentido que da mesma forma que o homem tem fôlego, isto é, espírito, Deus também tem fôlego, isto é, espírito. Em outras palavras, a teoria transforma uma simples analogia empregada por Paulo, lá em 1 Coríntios 2,11, numa realidade substancial que toma o homem como modelo de Deus. Aí o homem não é a imagem de Deus no sentido de ser feito segundo a imagem de Deus, mas é Deus que é segundo a imagem do homem, não é? Mas se isto é o que o Espírito de Deus significa, é inevitável a ideia de que o antropomorfismo divino, longe de ser um engano, é um conceito correto. O que é esse antropomorfismo divino? O homem é o padrão de Deus. Assim como o homem é, assim Deus é. Ou seja, nós temos um fôlego, temos ou não? Nós temos um fôlego, não é? Assim como nós temos um fôlego, que é o Espírito, Deus também tem um fôlego, que é o seu Espírito. Aí o homem está sendo o modelo de quem? De Deus, não é o contrário que é verdade. É Deus que é o nosso modelo, não nós que sejamos o modelo de Deus. Não importando se o homem tem fôlego porque respira, ou respira porque tem fôlego, uma questão aqui pertinente é: Deus respira? Bem, esse seria o caso se ele tivesse fôlego como homem. Tem ele um sistema respiratório que inclui, por exemplo, pulmões? Há no céu uma camada atmosférica para suprir a dos que ali habitam? São perguntas. Outra definição aqui absurda, olha lá. O Espírito Santo é o próprio Senhor. Está lá Nicotra, Carvalho, os dissidentes, onde é que eles dizem? No sentido de que o Espírito Santo equivale ou a Cristo, ou ao Pai, ou a ambos. Este raciocínio descamba para uma variação de outra heresia. Seria um sabelianismo dicotômico. Sabelianismo foi uma filosofia errada que surgiu no passado, que dizia que Pai, Filho e Espírito Santo é a manifestação do mesmo ser. Uma hora se manifesta como Pai, outra hora se manifesta como Filho, outra hora se manifesta como Espírito Santo. Não é? Nós não cremos assim porque isto é uma heresia. Outra afirmação aí errônea, olha lá, o Espírito Santo é isto. O dissidente Jário Carvalho afirma que é um total desprezo chamar mesmo um ser humano de isto. Quanto mais Deus, o que para ele é uma prova que o Espírito Santo não pode ser Deus, porque na opinião dele, Atos 2,33 chama o Espírito Santo de isto, o que não seria próprio para uma pessoa. Mas nesse caso, não importando o que, ou quem o Espírito Santo seja, o Espírito Santo é, segundo esse raciocínio, inferior ao próprio homem. Essa é a conclusão que se chega. Porque se isto não é próprio nem para o homem, e o Espírito Santo é chamado de isto, então o Espírito Santo é inferior ao próprio homem. Porque o homem não deve ser chamado de isto, mas o Espírito Santo está sendo chamado. Não é? Então não é cabível, não é, que isto seja verdade. Pena que o senhor Carvalho
não percebeu que o demonstrativo neutro, isto, não se aplica naquele texto de Atos à pessoa do Espírito Santo propriamente, mas ao efeito poderoso da sua operação, o milagre que todos testemunhavam. Não é? Olha lá, Atos capítulo 2, 33, olha lá. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes ou ouvis. Por um lado, Espírito Santo, o assunto da promessa, e isto, o que foi derramado, não se correspondem necessariamente. Por outro lado, segundo o discurso de Pedro, a multidão atônita, o isto foi referido como aquilo que vedes e ouvis. E o que é que a multidão via e ouvia lá? Não viam e não ouviam diretamente o Espírito Santo. O que eles viam e ouviam eram pessoas que estavam sob o poder do Espírito Santo, iletrados galileus, falando as grandezas de Deus em outras línguas, idiomas ali representados. E isto eles estavam muito bem vendo e ouvindo. Em outras palavras, eles testemunhavam o poder do Espírito em exercício. E era exatamente o poder do Espírito e não a pessoa do Espírito que fora derramado. Dias antes, Jesus havia prometido aos discípulos: receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito. É a pessoa quem desce, é o poder que é derramado. O que aconteceu com a igreja primitiva foi a repetição do que já acontecera com Jesus. Está lá em Atos 10, 38. Neste texto, o Espírito é distinto de poder e vice-versa. Outra aberração, olha, número 4. O Espírito Santo é a mente de Deus. Nicotra, página 8. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito tem mente, como nós já vimos. Seria correto falar em mente da mente? Se é a mente da mente, é a mente do Espírito. Não é? Se o Espírito é a mente e a Bíblia fala da mente do Espírito, seria correto falar em mente da mente? Acho que não é, não é? Outra aberração, aí, número 5. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Isso aí é o Nicotra que diz também, olha lá. Nesse caso, o Espírito Santo seria uma pequena parte do corpo de Deus. É o dedo de Deus. E aí pergunta-se, Deus tem corpo? Não é? O que se estuda aí na ciência é que corpo é tudo aquilo que é limitado pelo tempo e pelo espaço. Deus tem algum limite? Ele é limitado pelo tempo e pelo espaço. Não é? Uma pergunta que devia ser respondida. Olha aí uma outra aberração. Número 6, Carvalho, né? Diz assim: o Espírito Santo é qualquer anjo fiel. Agora colocou o Espírito Santo no nível de uma criatura. Qualquer anjo fiel. Com especial menção, primeiramente, de Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro Espírito Santo que teve, não é? Segundo aí o dissidente. Então, de Gabriel, quando aquele que se tornou Satanás foi expulso do céu. Aí as páginas onde o dissidente diz essas barbaridades aí. De fato, o autor confundiu a verdade, afirmando que Gabriel é um Espírito Santo, mas não o Espírito Santo, o qual é a glória de Deus. Diz lá na página 80. Mas quantos Espíritos Santos existem? Se cada anjo é um Espírito Santo, a gente pergunta, quantos Espíritos Santos existem? Não é? A Bíblia diz que existem quantos? Apenas um. Está lá em Efésios 4, verso 4. Para Carvalho, entretanto, qualquer anjo fiel pode ser um Espírito Santo. Vejam as aberrações. Para o dissidente, Gabriel é a terceira pessoa da divindade, que ele insiste em dizer que é a partir da divindade, e deve ser distinguida do Espírito Santo. Mas a inspiração afirma que ambos, a terceira pessoa e o Espírito Santo, são o mesmo ser. O príncipe da potestade do mal, Eckhart White diz, só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Como é que Ellen G. White chama o Espírito Santo? Terceira pessoa da divindade. Ela não usa o termo trindade, ela usa o termo divindade.
Não importa se você fala a terceira pessoa da Trindade ou a terceira pessoa da divindade, você está falando da realidade do Espírito Santo. Está lá no livro Evangelismo. Se é apenas pelo poder do Espírito Santo que se vence o inimigo, como diz Ellen G. White, o que será dos que negam o Espírito Santo e rejeitam o Espírito Santo? Será que vão vencer o inimigo? Senhores dissidentes, pensem nisso. Eu faço um apelo aí para os dissidentes. Pensem nisso. Vocês estão num caminho muito perigoso, porque se rejeitam o Espírito Santo, rejeitam o único meio de se vencer o pecado. Essa é a realidade. A partir da divindade, em vez de da divindade, é como Jairo Carvalho verte o inglês, o original em inglês, of the good head. Aí é o trecho em inglês, né? Do texto em apreço de Ellen G. White. Ele recorre ao Webster Dictionary em apoio à sua versão, afirmando que, segundo este dicionário, of é sinônimo de from, que ele afirma significar a partir de. Agora notem, mesmo na acepção que o dissidente requer, é duvidoso atribuir tal significado à preposição from. Em sua edição mais completa, o aludido dicionário supre os diversos casos de equivalência entre of e from, e nenhum deles coincide com o que o dissidente imagina. Em outras palavras, o dissidente não fala absurdos só com respeito a temas da Bíblia, fala absurdos até com respeito aos dicionários em inglês da América do Norte. Essa é a realidade, não é? Igualmente, não pode ser alegado que na época em que o texto de Ellen G. White foi escrito, por volta de 1890, um dos significados de of era a partir de, como diz o dissidente, pois o mesmo dicionário supre os significados obsoletos do termo, e também nenhum deles é o que o dissidente pretende. Quisesse a serva do Senhor declarar o que o dissidente afirma, teria registrado algo como starting from, quer dizer, a partir de, em lugar de simples of. O Espírito Santo é a terceira pessoa a partir da divindade. Então, tem a divindade, aí vem Deus o Pai, aí vem Deus o Filho, e aí vem Deus o Espírito. A terceira pessoa a partir da divindade. Não foi isso que Ellen G. White disse. Outro absurdo, o Espírito Santo é a glória de Deus. Agora se preparem, porque a coisa vai ficar feia aqui, quer ver? Quer ver o que o dissidente Carvalho afirma? Aqui o dissidente se aproximou consideravelmente de uma das abstrações espíritas condenadas por Ellen G. White. Havia em seu tempo aqueles que diziam que o Espírito Santo era uma luz derramada. O dissidente não fala de luz, mas fala de glória. Eu pergunto, glória e luz não se equivalem? Não é? Mas o mais deplorável é consignado ao final das colocações de Carvalho. Como o Espírito Santo é meramente a glória divina, veja o que o dissidente diz. Então mesmo o pior inimigo de Deus, Satanás, tem o Espírito Santo, pois ele ainda possui um pouco da glória que recebeu de Deus. O que o dissidente está dizendo aí, meus irmãos, meus amigos? O que ele está dizendo? Que o próprio diabo possui o Espírito Santo. Vocês vejam a que conclusão chega uma pessoa quando ela se desvia da verdade. Para onde leva o diabo uma pessoa que não se firma na verdade? E ele afirma isso com toda a naturalidade. Olha, se o Espírito Santo é a glória de Deus e o próprio diabo ainda conserva um pouco da glória de Deus, então o próprio diabo tem um pouco do Espírito Santo. E eu escrevi ali, simplesmente estarrecedor. É espantoso que determinados elementos, como fruto dos seus devaneios, chegam ao extremo de necessidades como esta. Não falei necessidade, falei necessidade. Necessidade é a qualidade do nécio, do ímpio, do louco. Porque uma pessoa dizer que o diabo tem o Espírito Santo, ele deve estar ruim da cabeça. Deve estar variando aí nas funções cerebrais. Não é? Ou então ele é um nécio mesmo, é um ímpio.
Não é? Esta é a realidade. Isso é sacrilégio de elevada ordem, diante da qual as palavras de Jesus soam oportunas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoada. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir, visto que é réu de pecado eterno. Está lá em Mateus capítulo 12, 31 e 32 e Marcos 3, 29. Dizer que o Espírito Santo é a glória de Deus, que o próprio diabo ainda retém e emprega na sua obra de engano, como o Sr. Carvalho afirma. Dizer que o Espírito Santo na realidade, dizer que o Espírito Santo é um instrumento nas mãos do diabo para a operação do mal e serviço do pecado. É de estarrecer, não é? Na esperança de, quem sabe, despertar um pouco a consciência do dissidente, eu pergunto: o Espírito Santo continua ainda glorificando a Cristo, como João 16,14 diz, que o Consolador virá para glorificar o que é meu, não é? Afirma que é uma das suas tarefas, portanto, ele continua glorificando a Cristo quando era usado pelo diabo na sua obra satânica? Isso aí o dissidente devia responder. Mas o que é que finalmente a revelação diz sobre o Espírito Santo? Nós já vimos um pouco, e logicamente há mais alguma coisa que pode se ver. 2 fatos estão definidos na Bíblia e no Espírito de profecia. É a fonte da verdade, é a Bíblia, não é? Confirmada pelo Espírito de profecia. 2 fatos. Primeiro fato, ele é uma pessoa. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, ele é Deus. Isso é a Bíblia que afirma e o Espírito de profecia que confirma. Por exemplo, vamos ver lá, personalidade. A Bíblia afirma que ele tem mente, não foi o que nós vimos? Tem mente, o Espírito Santo, ok? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Só um ser pessoal possui mente e autoconsciência, pois nós podemos afetá-lo tanto quanto ele igualmente pode nos afetar. Segundo ponto, o Espírito Santo é citado entre pessoas, então só pode ser uma pessoa. Terceiro ponto, mantém-se comunhão com o Espírito Santo. Só se mantém comunhão com uma pessoa, não é? Então ele é uma pessoa. Quarta realidade, pode-se mentir ao Espírito Santo. Não se mente a uma energia. Como é que eu vou chegar e vou contar uma mentira para a energia elétrica? Tem graça isso? Isso não pode acontecer. Então, se o Espírito Santo é uma energia, como é que eu vou mentir ao Espírito Santo? E não foi o que Ananias fez? Mentiu ao Espírito Santo. Outra realidade, pode-se ultrajá-lo, como nós vimos. Pode-se ultrajar uma energia? Claro que não, mas o Espírito Santo sim, porque ele é uma pessoa. Outra coisa, pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. Pode-se blasfemar contra uma energia? Claro que não, ele é uma pessoa. Sétima colocação aqui, ele é chamado Consolador por Jesus. Isso aqui é interessante, porque Consolador é uma pessoa que consola. Uma energia não consola, mas uma pessoa consola. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Quanto à divindade, olha lá, o que a Bíblia apresenta? O Espírito Santo tem os atributos de Deus, a eternidade, como nós vimos, a onisciência, a onipresença, não é? Pode ele, porventura, ser menos do que Deus, tendo esses atributos? O Espírito Santo, então, tem que ser Deus, senão não poderia ter esses atributos. É-nos dito que Ananias, mentindo contra o Espírito Santo, mentiu contra Deus. Então o Espírito Santo é Deus, está lá em Atos capítulo 5, verso 4. Não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. É a terceira evidência, está em Marcos 3, 29. Se há perdão do pecado contra o Pai, há perdão do pecado contra o Filho, mas não há perdão do pecado contra o Espírito Santo, eu não posso imaginar que o Espírito Santo seja inferior ao Pai e ao Filho, não é? Logicamente, no mínimo, ele é igual ao Pai e ao Filho. Agora, por algumas razões, pecado contra ele não tem perdão, porque só através dele é que se obtém o perdão. Quarta evidência, Jesus se referiu a ele como outro Consolador. É o contraste entre halos e héteros, são duas palavras gregas que querem dizer
outro. O que quer dizer halos? Outro. O que quer dizer heteros? Outro. Qual é a diferença então entre uma palavra e outra? Halos é outro da mesma espécie, da mesma natureza. Heteros é outro de natureza diferente, de caráter diferente, de espécie diferente. Vocês conhecem a palavra heterogêneo? Heterogêneo quer dizer de espécie diversificada, né? Por exemplo, estou falando para um auditório heterogêneo. O que significa isto? Significa que naquele auditório tem gente jovem, tem gente velha, tem gente com saúde, tem gente doente, tem gente rica, tem gente pobre. É um auditório heterogêneo, de outra realidade, ok? Agora, halos, da mesma natureza, heteros, de natureza diferente, né? Então veja, quando Jesus falou o outro Consolador, a palavra ali é halos, um outro Consolador da mesma natureza de Jesus. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, diz a irmã White. O Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Em outras palavras, o Espírito Santo é Deus integralmente como Jesus, porque Jesus é a manifestação da divindade plena, absoluta. O Espírito Santo é a manifestação da divindade plena, absoluta. Vocês estão vendo que é da mesma natureza? O Espírito Santo, reunindo a exemplo de Jesus, a plenitude da divindade, é o sucessor de Cristo e pode representá-lo neste mundo tão perfeitamente que se torna uma bendita realidade a presença essencial dele aqui. Ou seja, a presença do Espírito Santo significa que é Jesus que está conosco, presente conosco, não é? Ellen G. White fala de Jesus despojado da personalidade humana, independente dela, como estando presente com seu povo, em todos os lugares, por seu Espírito, como onipresente. Vejam o que o irmão White diz. O Senhor Jesus age através do Espírito Santo, pois é o seu representante. Qual é o único representante de Jesus que está à altura de Jesus? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é menos divino do que o próprio Senhor Jesus. Quão surpreendentemente fascinante é o plano de Deus com o trato com os pecadores, no seu trato com os pecadores. Meus queridos amigos e irmãos, quando Jesus prometeu lá no fim do Evangelho de Mateus, eis que estou convosco até a consumação do século. Ele está conosco, portanto, até a consumação dos séculos. Mas aí vem a pergunta, onde é que Jesus está hoje? Nós dizemos que ele está lá no céu, no santuário celestial, à direita de Deus. É o que a Bíblia diz. Mas então, se ele está lá no céu, à direita de Deus, como é que ele pode prometer que estará conosco até a consumação dos séculos? As duas coisas são realidades, meus amigos. Ele está lá à direita de Deus no céu, mas ele está conosco também aqui. Só que ele está conosco aqui através da presença do Espírito Santo, que é o segundo Consolador. Por isso que antes de ir embora para o céu, Jesus prometeu que o Pai enviaria o outro Consolador para estar com a igreja por todo o tempo, até que Jesus voltasse. Então, na pessoa do Espírito Santo, nós temos presente conosco a pessoa de Jesus e também a pessoa do Pai. Enaltecido seja o nome de Jesus, enaltecido seja o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, porque eles são, evidentemente, a manifestação da única divindade, aquela que nos criou e aquela que nos salva para o seu reino. Deus abençoe a todos nós. Amém.